Cara, eu tô curioso pra saber como é que você faturou 1 milhão. Eu tenho certeza que a galera aqui também tá curiosa. Mas antes eu queria te conhecer melhor, saber de onde é que você veio, um pouco da sua história até o digital se apresentar pra você e qual é a sua fonte de renda principal, né? Como é que você vive através dela? Beleza. Eu sempre tive na internet desde muito tempo fazendo a promoção dos meus produtos. Sou casado com a Raquel, é importante a gente falar isso. E a Raquel, minha esposa, é especialista num nicho muito específico, que é micropigmentação. Ahn, Voltando lá como eu conheci o digital, no último jogo do Flamengo no Maracanã, antes da pandemia, antes do Maracanã fechar, acho que você esqueceu de falar aí no roteiro que eu sou flamenguista, que é uma das coisas mais importantes que você tinha pra falar. E aí, no último jogo, antes do Maracanã fechar, já tinha aquele burburinho da pandemia, as pessoas já estavam de máscara lá no Maracanã. Eu tava com um amigo, o Rafael, vou até mandar depois dele assistir esse vídeo, porque realmente esse 1 milhão veio graças a ele. Legal. O celular dele deu aquela bipada que a gente fala? Aquele barulhinho do dinheirinho. Né? Aquele, eu sonho com esse barulho todo Barulhinho dia. da felicidade. Normal sonhar? Normal, Então, normal. Aí eu acordo, não é bem assim. Mas vamos lá. O Rafael deu aquela bipada no telefone dele e falou, pô, Pedrão, deixa que a próxima cerveja eu pago. E ele me mostrou lá que ele tinha feito uma venda. Eu não conhecia nada disso, não entendia nada disso. Eu falei, cara, me explica um pouco mais como que é isso. A gente tá aqui no meio do jogo, você tá ganhando dinheiro. Ele me explicou que ele tinha um produto lá de pilates e tudo mais, e tava faturando lá, a gente vendo o jogo, bebendo, se divertindo, e o dinheiro tava entrando na conta dele. 2 dias depois, o Brasil inteiro fechou. Eu sou dentista, a minha esposa também trabalha presencialmente com micropigmentação. E aí a gente ficou sem trabalhar, fiquei desesperado, achei que eu ia ficar mais de um ano sem trabalhar, com todas as despesas muito altas. Comecei a pensar que eu tinha que fazer alguma coisa. Lembrei desse meu amigo Rafael, liguei pra ele de novo, cara, como é que a gente faz, o que a gente pode fazer pra rentabilizar dessa forma aí que você rentabilizou. E aí as coisas foram andando a partir daí. Legal. E qual foi a primeira coisa que você fez depois que você ligou pro Rafael? Como é que você estruturou as coisas em relação... Porque você meio que lançou a Raquel, né? Isso, com certeza. Como é que foi isso? Tipo, você nunca nem sabia, você não sabia fazer nada. Como é que foi essa conversa? O que veio depois dessa conversa? Pô, exatamente. Na verdade, acho que para começar, a pessoa tem que ter muita vontade. Verdade. Ou necessidade, que era o meu caso. A gente se deparou com uma situação muito difícil. Só que a Raquel, a minha esposa, ela já era uma autoridade máxima no nicho dela, no assunto dela. E já existia essa demanda reprimida de curso, que já existia presencialmente com bastante sucesso. A gente só adaptou para o digital. Só que a gente adaptou da nossa maneira. A gente, com os iPhones, nossos telefones, a gente começou a gravar. Eu comprei um microfone de lapela, que foi muito difícil de conseguir esse microfone, porque deu o boom da pandemia, todo mundo começou a comprar todos os microfones, todas as câmeras. Acabou, a gente conseguiu comprar um microfone e tal. A gente não tinha toda essa desenvoltura para gravar, toda essa dinâmica. Então, assim, entre aos trancos e barrancos, adaptando som, adaptando luz do jeito que dava, a gente criou o primeiro produto que, se a gente assistir hoje, sente até vergonha do produto que a gente oferecia, mas foi o que deu start pra gente começar. A gente não se limitou por não ter um produtor de vídeo, um roteirista, uma galera boa de edição. A gente foi fazendo, eu mesmo editei, fui buscando vídeo na internet, como que usa Adobe Premiere e tudo mais, e aí a gente conseguiu fazer esse primeiro produto. É isso. Se trata assim, cara, isso é legal que você não deu uma desculpa, você deu um jeito Sim, com ela. E mesmo sim. não tendo todos os melhores equipamentos, você tava lá. Esses dias a gente entrevistou o Matheus Russi, que é gestor de tráfego de vários grandes players do mercado. Ele falou que começou a carreira dele com um computador de R$ 500 com 30 GB de memória, cara. O computador inteiro. Não tem consigo nem o nem celular. imaginar essa situação. Nosso celular hoje tem no mínimo 128 GB em média. Ou seja, muito legal que você não desistiu nos primeiros desafios, né? Dar desculpa é muito fácil, né? Sim. Só que a gente tem uma filha pequena, pensei como que eu ia sustentar ela, como que a gente vai pagar um aluguel, como que a gente vai pagar todos os funcionários que a gente tinha. Então, foi a necessidade que fez a gente se movimentar e deu tudo certo. E no caso, Pedro, quais estratégias vocês utilizaram para vender no início? Vocês pegaram, criaram um produto, fizeram os vídeos, mas como é que vocês vendiam esse produto lá no início? Cara, perfeito. Eu já assistia muita gente fazendo isso na internet, fazia uma série de lives, eu não tinha estudado nada, não sabia estratégia de lançamento, eu nem sabia o que era lançamento. Mas eu vi as pessoas fazendo e falei, pô, vou fazer igual, vou copiar e vamos ver o que dá. E, cara, deu muito certo
E eu aprendi a estratégia de lançamento fazendo esse lançamento sem nem saber o que eu tava fazendo. Você aprende na prática. Pô, a gente criou um Instagram privado para as pessoas. Eu coletei lead sem saber o que era lead. A gente fez um Instagram privado. Pô, é até legal lembrar disso. Que nessa época eu trabalhava direitinho. Hoje em dia a gente é meio preguiçoso. A gente fez um Instagram privado para esses leads. Então, assim, a captação das lives era de quase 100% dos leads. Porque só entrava nesse Instagram privado quem realmente tinha interesse em entender o que estava acontecendo e saber o que era o produto. Então vocês criaram um Instagram pra live, privado. Exatamente, só entrava na live quem era o lead e queria estar lá dentro. Caramba. Então, tipo assim, eu não vou lembrar a quantidade, mas tinha 1.000 seguidores esse Instagram, a live tinha 950 pessoas assistindo. Você acredita que eu nunca ouvi essa estratégia de criar um Instagram privado pra fazer live e aglomerar um público? Cara, e eu vou te falar uma coisa, nem eu sei por que eu criei isso, mas eu acho que eu queria fazer, tipo, uma coisa mais exclusiva pra pessoa se sentir especial. Legal. Ela tá fora daquele outro grupo e tá inserida num grupo mais contextualizado ali. E faz todo sentido, né? O único desafio que eu vejo é conseguir reaproveitar esses leads depois. Sem, A gente tipo, já nem- saindo da página principal. Já era esse lead. A gente nem tem mais esse Instagram. Ó, mas acabou. é legal dizer que foi a maneira que você encontrou de Perfeito. rentabilizar na hora, tipo... Nossa. E deu certo. Meu Pô, Deus. eu não sabia nada, cara. Eu não tinha noção de nada. Que provavelmente as pessoas que vão ver esse podcast já viram muitos outros, entendem tudo que a gente tá falando. Eu não entendia absolutamente nada. Eu não sabia o que era lead. Eu não sabia o que significava a palavra lead. Eu fui aprender o que é lead 6 meses depois do primeiro. Inclusive, o que é do primeiro lead? Pra produto. galera que tá de casa entender o que a gente tá falando. Pra mim? Pra você. Vamos... Vai você primeiro, Marcelo. Então um lead, né? Pegou desprevenido nessa. Também, é pra mim ou pra lá? Então um lead, pra quem não sabe, são todos os contatos, todas as pessoas que você consegue captar pra depois poder fazer uma oferta pra elas. Então, no caso, você fazia a captação através do Instagram, esses leads, e fazia uma live pra eles. Exatamente. Agora, quantas lives vocês fizeram até fazer a oferta? Cara, é legal que esses leads eu captava todas as informações, endereço, telefone, os interesses eu fiz naquele formulário do Google. Eu acho que eu não vejo muitas pessoas fazendo dessa forma. Usam outras ferramentas, eu fiz um formulário grandaço. Então, quem se inscreveu é porque queria. Porque coloquei qual que era o seu sonho, porque eu achava que eu ia usar esse lead de alguma forma, entendeu? Nosso objetivo com esse primeiro produto em 2020, tinha um ticket médio de aproximadamente R$2.000. A minha meta, tipo assim, se eu vendesse 5, eu conseguiria sobreviver aí uma semana com esse faturamento. Então, meu objetivo era vender tipo 5. A gente conseguiu vender, a gente fez um 6 em 7 no primeiro lançamento, fazendo dessa forma, entendeu? Nossa. Olha que doideira, né? Então, tipo Muito. assim, não precisa de uma estrutura cabulosa, no final das contas. Exatamente. E é legal dizer também que o lead também é aquela possível pessoa que se interessa pelo seu produto, né? Então, você capta pessoas que estão interessadas. Então, assim, naquela época, você imaginava que o digital poderia ser um complemento da sua renda ou você estava, tipo, tentando uma nova modalidade? Tava tentando sobreviver. A gente tá falando de Você sobrevivência. nem imagina, você nem Não. imaginava. Não, a gente tá falando lá de 2020, quando o mundo ia acabar, né? Verdade. Então, aí as coisas foram amadurecendo, eu fui vendo o poder do digital, eu fui vendo que tem pessoas que faturam 100 milhões com digital anualmente, e aí eu vi que com certeza era uma coisa muito maior do que eu imaginava. No primeiro momento foi sobrevivência, e depois entendendo como seria uma renda extra. Até porque você já falou no início, o digital é um complemento, a gente não vive disso, a gente dedica inclusive muito pouco tempo. E é até interessante a gente estar falando sobre isso, porque no almoço, antes da gente vir para cá, eu tava dando um monte de desculpa para não fazer, e agora eu tô me lembrando que foi porque a gente fez, a gente teve raça, que a gente conseguiu algum resultado. Exatamente. Legal ter essa percepção. É legal ter essa visão de histórias diferentes, porque realmente aqui no KiwiCast vem pessoas extremamente especializadas no digital, com o background todo voltado para o digital, ou pessoas que eram do físico e foram para o digital, mas que se aprofundaram e que vivem 100% do digital. Então é legal trazer uma pessoa que não vive 100% do digital, mas com um pouco de esforço ali, que na época foi muito, que se dedicou, conseguiu ter resultados legais e sei lá, bater 1 milhão na plataforma. Não Perfeito. é qualquer pessoa que consegue isso tão fácil, Verdade. sabe? Tipo, não que tenha sido fácil, mas você conseguiu fazer sem nem saber fazer. Então, é uma coisa bem interessante. É assim, é importante falar que na época eu me dedicava full time pra isso, entendeu? Legal. Então todas essas coisas não foram criadas, não caiu assim do céu, não caiu
Deus olhou e mandou assim, você vai conseguir faturar. Não. Aí, depois que eu comecei a entender um pouco mais, eu comecei a estudar muito, para que a gente estabilizasse o nosso cronograma aí e conseguisse fazer as coisas como a gente faz hoje. Por que você estudava mais naquela época? Eu escutava muito o Érico, né? Os podcasts Legal. do Érico. E assim, eu nunca comprei nenhum curso de marketing digital, nunca fiz nada disso. Eu escutava o que tinha de gratuito, tanto no YouTube, no Spotify. Eu ia fazer minha caminhada sozinho, com o mundo deserto, o fim do mundo. E colocava o Érico Rocha para escutar os gatilhos mentais e tudo mais. Aí eu comecei a entender que aquilo que eu fiz sem saber, tudo isso tem um planejamento, um roteiro. Uma técnica. Nossa, que doideira, né? Muito. E assim, eu tô curioso pra saber como é que vocês vendem hoje, né? Que eu imagino que algumas coisas mudaram. Mas lá ainda naquela época, vocês tiveram um planejamento, tipo assim, vou fazer tantas lives pra aquecer, uma live pra vender. Como é que vocês faziam nessa época? Sim,